tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluias! Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Amém? Esta palavra, pode assentar em nome de Jesus, por favor. Esta palavra, queridos, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de esperança, é uma palavra de ânimo para você que está vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Porque, pastor, o Senhor disse para aqueles que estão vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Porque não é fácil passar por uma aflição, passar por perseguições, passar por problemas e não negar ao Senhor. Para quem é crente verdadeiro, fiel, temente, quando vem as lutas, o que ele faz? Como diz o louvor que a Cília cantou, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Aleluia! Ordena os anjos, ele abre a porta. Esse é o Deus que o servo verdadeiro serve. Esse é o Deus em que nós criamos. Esse é o Deus em que nós esperamos. Esse é o Deus em que nós criamos expectativa, porque Ele vai voltar para buscar o povo. É um povo qualquer? É o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É o lavado, lavacanta, lavachá, o lavado remido pelo sangue do Cordeiro. Onde está você lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Aleluia! O inimigo, nosso adversário, irmãos, eu quero dizer para você que ele em todo tempo, ele tenta. Todos os dias ele tenta. 24 horas ele tenta. Para quê? Porque ele espera de você uma brecha, porque ele sabe que você não vai ceder, mas ele fica esperando. Ele fica atento, a qualquer momento ele vai ceder. E a palavra do Senhor diz que o diabo, o nosso adversário, vive ao nosso derredor. O que ele está fazendo ao nosso derredor? O que ele está fazendo ao nosso derredor? Procurando a quem possa. Mas a Bíblia também diz que ao nosso redor, pastor, está os anjos do Senhor nos guardando. Aleluia. Mas, pastor, como é que eu faço? Como é que acontece isso? Que brecha que eu posso dar para o inimigo entrar na minha vida? Em que momento que eu vou deixar essa brecha? Na hora que eu deixar de orar, na hora que eu deixar de jejuar, na hora que eu deixar de vigiar, na hora que eu deixar de servir o Senhor, Ele entra. Mas o crente fiel e verdadeiro, ele está o tempo todo de joelho. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia também diz, não tens lugar ao diabo. Sabia que existe crente que dá lugar ao diabo? Existe? Existe. Existe crente, pastor, que dá lugar ao diabo? Existe. Como assim que ele dá lugar ao diabo? Quando realmente ele está na carne. E quem é que vive na carne? Só vive na carne quem não conhece Jesus. Quem não conhece Jesus vive na carne, porque ele não reconhece que o Senhor Jesus morreu na cruz para que os meus pecados fossem sanados, para que os meus pecados fossem perdoados, para que o sangue de Jesus, quando eu peco, com o meu coração sincero, eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, me perdoa. E a palavra diz que Ele sonda o coração, e Ele sabe se é a verdade ou não. Então Ele vem e te perdoa. No versículo de número 1, no capítulo 8 de Romanos, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne,
Aleluia. Aí o inimigo fala assim: olha, mas aquele pecado lá que você cometeu uns 3 dias atrás. Aí o Espírito Santo do Senhor vem te dizendo: nenhuma condenação lá para você. Aleluia. Por que nenhuma condenação lá para mim? Porque quando o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, enviou Jesus para morrer naquela cruz, foi para que eu e você tivesse direito de perdão dos nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados traz para nós a salvação da nossa vida. Então por isso o inimigo ele tenta o tempo todo. Ele está o tempo todo tentando tirar você da presença do Senhor. Por quê? Ele sabe que você já venceu. A Bíblia diz que no final você venceu. Onde estão os vencedores aqui? Então a palavra de Deus vem dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, aleluia, a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porquanto era impossível, a Bíblia diz que era impossível esse pecado ser perdoado. Aleluia. O Senhor criou o homem, Adão, sem pecado nenhum. Ele pecou. Depois de Adão vieram tantos outros. Chegou um tempo em que o Senhor, ele se arrependeu de ter criado a humanidade, diz a Bíblia, por causa dos problemas, por causa da situação em que o mundo estava vivendo, por causa dos seus pecados. O Senhor, aleluia, ele se arrependeu. Mas não é? Faz uma arca. Coloca ali a tua esposa, a sua casa, a sua família. E eu vou destruir este mundo, tudo que eu criei, eu vou destruir. E você conhece a palavra do Senhor, e o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Aleluia. Depois de muito tempo, passou tanto tempo, o Senhor falou: e agora? O que eu vou fazer? Vou enviar meu filho ao mundo. Esse sim. Vou enviar Jesus para mostrar para essa humanidade que é possível viver diante de mim sendo homem, que é possível viver diante de mim sendo carne. Ele enviou Jesus, a Bíblia diz, em forma de homem carnal. E Jesus passou por todas as situações, por todas as perseguições, por todos os problemas, sendo homem. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 4 de Romanos, capítulo de número 8, versículo 4: portanto, o que era impossível à lei, veio como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, semelhante à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia. É fácil? Ah não, pastor, é só para aqueles homens que andavam com Deus. Não, é para você, é para mim. É para você, é para mim. É possível. Aleluia. Por que Jesus fez isso? Por que Deus enviou Jesus como carne? Para provar para mim e para você que é possível sujeitar as obras da carne, sujeitar o pecado, sujeitar as coisas que todos os dias nós somos nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela é bem certa e diz: nenhuma condenação é para você, se você estiver em Cristo Jesus. Ninguém pode te acusar, nem o inimigo pode te acusar. Por quê? Porque ele vai tentar o tempo todo, mas ele não pode, porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço e é um alto preço. Aleluia. Aleluia.
dificuldade, não se compara o que Deus passou diante dos homens. Aleluia. Ah, pastor, eu quero parar. Eu não aguento mais, é tanta perseguição, é tanto problema. Agora eu descobri que tem uma enfermidade na minha vida. Que Deus é esse? Aí tem um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Qual é o propósito da salvação? Você entende o plano de salvação? Qual é o propósito? Por que Deus enviou o seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz? Para ser ali chicoteado, humilhado perante a sociedade? Por quê? Ele poderia muito bem ficar lá no céu diante de Deus. Mas Ele enviou Jesus para que eu e você pudesse ter o direito, irmãos, de morar. Aleluia. Tu és poderoso. Às vezes a pessoa quer pregar o Evangelho, quer viver o Evangelho de qualquer maneira. O Evangelho não se vive de qualquer maneira. O preço que Jesus pagou é para que eu pudesse ter vida eterna. E para mim ter vida eterna, eu preciso desviar das coisas que me afastam do Senhor. Se eu quero ver Jesus, se eu quero me encontrar com Deus um dia, porque Ele vai vir. E a Bíblia diz que o crente, ele fica na expectativa de que hora vem Senhor Jesus. Que hora que o Senhor vai vir? Que hora que o Senhor vai aparecer? Crente ora o tempo todo: ó Senhor, livra-me deste mal, o Senhor livra. Senhor, me tira essa enfermidade, o Senhor tira. Mas o grande plano da salvação, aleluia, quando você aceita Jesus, não quer dizer que Ele vai te dar bens. Eu aceitei Jesus, agora Ele vai me dar bens. Eu aceitei Jesus, agora eu vou ter vida plena. Eu aceitei Jesus, agora eu não vou ter problema. Eu aceitei Jesus, agora eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém? Mas se nada disso acontecer na sua vida, não se decepcione. Aleluia. Porque o propósito que o Senhor veio cumprir nessa terra não foi para isso. Aleluia. Hoje, queridos, tem vários tipos de igreja, né, pastor? Se você quer uma igreja, eu vou te falar. Se você quer uma igreja que massageia o seu ego, tem. Se você quer uma igreja em que você pode casar com uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, tem. Se você quer uma igreja que você pode vir como você está e permaneça como está, tem. Mas não existe palavra que substitui a palavra do Senhor. Não existe palavra nenhuma. Aleluia. Que substitui a palavra do Senhor. E tem muita gente se desviando da presença do Senhor, porque não conseguiu aquilo que eles vieram buscar. Ah, mas o pastor não me deu aquele carro que eu queria, eu estou um ano na igreja. O pastor não me consagrou, eu vou embora. Vai em paz. Ah, eu queria sentar lá perto do pastor, mas o pastor não me chama, eu vou sentar lá para aquele pastor. Vai em paz. E quando você fica pensando assim, o tempo vai passando, você vai se esfriando, o seu amor vai acabando. Espírito Santo, aleluia. E chega um tempo em que você não tem mais força para voltar para a casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela diz para a gente viver em oração sempre. Por quê? Porque a oração é uma conversa com o Pai. Lança sobre o Senhor as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Está passando por
lança sobre o Senhor. Não rasga no Facebook, não põe, fala lá, fala assim, Senhor! A pessoa que quando ela começa a passar por um problema, ela não vê a hora de dar o momento, o dia, clarear para ir na vizinha e contar, olha, eu estou passando por aqui, olha, você acredita que o irmão me chamou de ordinário? Olha, eu estou triste com aquela pessoa da igreja porque ela me olha torto. Mas a Bíblia diz, entre no quarto, feche sua porta e fala com Deus em secreto, porque Ele em secreto vai te ouvir. Às vezes a gente procura um evangelho fácil. O evangelho onde não tem perseguição, não tem problema. Mas eu não lembro, Natan, eu não lembro. Não li ainda na Bíblia. Aqueles homens que o Senhor chamou para ser os seus discípulos, se eles tiveram vida fácil, Jesus mesmo diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Que tipo de problema que você está enfrentando hoje? Aleluia! Aleluia! Que tipo de dificuldade que você está enfrentando hoje é melhor? Ela pode se comparar com a glória que há de ser revelada? As pessoas muitas das vezes elas estão deixando seus ministérios por causa de bobeira, por causa de desperdício, por causa de problemas. Estão se esquecendo de colocar o seu joelho no chão, clamar ao Deus que em secreto vai te ouvir e Ele vai te dar a resposta. E Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção. Quer ter vida fácil? Não vem para a igreja, porque aqui não tem vida fácil. Às vezes a gente fala em igreja, a gente fala essa reunião de culto, tem muita gente sentada aqui, pastor. Tem muitas pessoas sentadas, graças a Deus, Deus abençoe vocês, amém? Esta palavra é para você nessa noite. Glória a Deus. Está passando por luta, mas não larga a mão de Jesus. Está passando por problema, mas não largo esse meu Deus. Porque eu sei que eu tenho crido. Essa aflição não pode te afastar do Senhor. Por mais que você perca a sua vida, por mais que você perca os seus bens, por mais que você perca amigos, por mais que você perca filho, mas não perca a presença de Jesus na sua vida. Espírito do Deus vivo. Aleluia. Aí sim o Senhor está provando, viu? Quer ver um crente verdadeiro? Na luta. Quer ver se realmente a pessoa é crente? Observe a luta que ela está passando e veja de que forma que ela está lidando com aquilo. Aleluia. O irmão Lázaro sempre cantou: vou passando pela prova, glória a Deus. Quem conhece? Mas a primeira coisa que o homem que não conhece Jesus faz quando a prova vem, a primeira coisa que ele faz é ele para de vir à igreja.
ele some, ele não liga mais. Os grupos colocavam colocavam uma notícia, os irmãos compartilhavam, o irmão aceitava, opa, eita glória! Mas aí chegou o problema, ele já não responde mais, ele já não liga mais. O pastor já começa a ficar preocupado, cadê aquela ovelha? Aí o pastor liga para a ovelha, pastor, não fui hoje, porque a galinha vai ser dente. Vem, pastor. Pastor, não fui hoje porque a gasolina acabou, vem a pé. Não fui hoje porque eu dormi tarde. Vem com sono. Quando o crente é crente mesmo, irmão, não tem tempo ruim. É verdade. Eu tenho saudade do tempo antigo, das igrejas antigas. Eu tenho pena, mas eu oro pela vida do meu filho, da minha filha, dos meninos aí que estão com 15, 16, essa galerinha que está começando agora. Eu tenho pena, mas eu continuo orando pela vida deles, pastor, porque agora daqui para frente as coisas vão começar a apertar um pouco mais. Antigamente, a gente ia com uma alegria para a igreja. A Bíblia mesmo fala para a gente alegrar e como dizer, vamos à casa do Senhor. Hoje a pessoa já fala, o que eu vou fazer lá? Quem vai cantar? Quem vai pregar? Quem vai estar na igreja hoje? As pessoas se esquecem que Jesus está aqui. Obrigado, meu Deus. Quando você olha para a Bíblia e diz, quando a Bíblia diz assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, quer coisa melhor que isso? Presença de Jesus. Então, se você quer ver Jesus, vem para ele. Aleluia. Mas olha pessoal, aqui é um evangelho fácil. Como é que é um evangelho fácil? Ontem eu fiquei triste. Estava trabalhando lá pela manhã e alguns irmãos sabem que eu trabalho com o aplicativo temporariamente, acredito não. Mas a gente tem muita oportunidade de ter contato com pessoas que não conhecem Jesus. E ontem, infelizmente, eu fui levar uma pessoa para porta. E essa pessoa já estava atrás do banco ali, já chorando, gemendo. Eu não entendi porquê. E ela virou e falou assim, tem como você passar pela rua de baixo? Falei, tem que eu passo. E passando pela rua de baixo, tinha um corpo de um jovem. E nisso ela começou a chorar. Eu avisei para ele, eu alertei ele, eu falei para sair dessa vida, eu falei com ele para ele sair desse caminho. E ela chorando atrás falando. Era parente dela. Ele tinha acabado de sair da prisão e voltou para o mundo das drogas. E infelizmente tiraram a vida dele. Aí eu vi o principal, agora a Bíblia do Senhor ela vem aqui falando. Anda na minha presença e ser perfeito. Um conselho. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Outro conselho. Tem vários conselhos da Bíblia que o Senhor deixou para nós. Mas eu acredito que o tempo da graça vai acabar. Eu logo pensei e falei assim, olha, eu te avisei. Eu avisei. Mas muitas vezes a gente está tão distraído com as coisas deste mundo que a gente não consegue perceber o que Deus está falando. A Bíblia diz que quando a gente se inclina para a carne, a gente só quer fazer as coisas da carne, correto? Correto ou não? Correto. Coloca na balança. Se você colocar na balança, aqui está o espírito, aqui está a carne. Se você colocar mais coisas aonde tem carne, o que vai acontecer com a balança? Vai desequilibrar. Mas então, pastor, eu tenho que deixar tudo por igual? Não, eu preciso
preciso fazer o contrário. Eu preciso encher a minha vida espiritual e esquecer as coisas da carne. Porque quando eu vivo no Espírito, eu penso nas coisas do Espírito. E é as coisas do Espírito que edificam. É as coisas do Espírito que te conecta com Deus. Então, se eu estou na carne, eu vou querer as coisas da carne. Mas as coisas da carne, diz a palavra que o pecado faz separação entre Deus e homem. Então, quanto mais eu estou perto do pecado, mais longe eu estou de Deus. Mas eu acredito que aqui tem um povo que não anda segundo a obra mas anda segundo a obra do Espírito. E esse que anda segundo a obra do Espírito, ele é elogiado pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor tem prazer na minha e na sua vida quando nós queremos viver para agradar a Deus. Então, quando nós vivemos para agradar a Deus, o Senhor se alegra. Acontece milagre. Acontece prosperidade. Aleluia. Mas a Bíblia de Deus é certa. Aleluia. E vivamos para agradar ao Senhor. E vivamos para contemplar a glória do Senhor. Aleluia. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu me inclino para a carne, eu estou causando uma inimizade contra Deus, diz a palavra. Pois não é sujeita à lei de Deus, mas em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, igreja, a de Valença, não estás na carne, correto? Glória a Deus! Aleluia! Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu preciso estar em constante tempo, constantemente com o Senhor, do lado do Senhor, para que eu possa almejar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Romanos é uma palavra em que Paulo deixou para nós, para que a gente se anime, por mais que as circunstâncias sejam diversas, seja o contrário, se anime, porque o melhor está por vir. Talvez o melhor não é aqui, na terra. Verdade. Talvez o melhor que você está esperando não é nesse lugar, mas o melhor é estar ao lado de Cristo, que é coisa melhor do que isso. Tivemos uma peça recentemente aqui que falava. Muitos ficaram arrepiados com aquilo, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Aleluia. E a palavra de Deus, ela diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparará com a glória que há de ser revelada. Então nada se compara com a glória que o Senhor está preparando para você. Então a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31 diz: o que diremos, pois, a essas coisas? É uma pergunta. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Reflita, é uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas já tem uma resposta dentro da sua cabeça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A palavra de Deus diz aqui que quando se Deus ele é por você, ninguém pode te condenar. Por que ninguém
pagou o preço na cruz. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Seu filho. Deus não poupou o seu filho, mas Ele nos entregou. Diz a palavra de Deus: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, aleluia, por todos nós, como não nos dará também com Ele essas coisas? Isso diante do que Deus fez, o que você está passando, diante da provação que Jesus passou, não é nada. Não é nada. Então fique esperto. A sua vitória está chegando, amém? Aleluia, Pai. Continue nessa fé. Glória a Deus. Continue nesse caminho. Não olhe para trás, olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Cadê os escolhidos? Tem muita gente com a boca mão. Cadê os escolhidos? Quem tentará acusação contra você? Outra pergunta. Quem? Você é um escolhido? Amém? Então ninguém, aleluia, ninguém, você é um escolhido de Deus, e é Deus quem nos. O homem pode olhar para você, aquele ali, aquele ali, mas é Deus quem nos justifica. É Deus que sabe quantas vezes você de joelho dobrado na tua casa você está clamando. É Deus que conhece o seu coração neste exato momento. O que você está pensando, Ele te justifica. É Ele quem faz todas as coisas. Aleluia. Quem nos condenará? Porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que Jesus fica fazendo lá do lado de Deus? Quando eu peco e com o coração sincero eu peço perdão, Jesus fala: Senhor, libera. Senhor, libera perdão para ele. Senhor, ele com o coração sincero diante de ti, libera perdão. Jesus fica lá intercedendo, diz a palavra do Senhor. Então, pastor, posso pecar à vontade? Eu acho que não. Mas se você pecar, você tem um advogado. Todos nós somos pecadores. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu já peguei. Todos. Se você não tivesse pecado, você nem estaria aqui. Se você não tivesse pecado nenhum, sabe o que Deus ia fazer com você? Ia te transladar. Ele fez isso com alguns dos profetas. Porque se você permanecesse nesse mundo sem pecado, você ia se tornar um pecador. Mas por isso que eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Eu tenho pecado, eu sou pecador, pastor. Eu peco o tempo todo. Mas com o meu coração sincero, eu joelho e peço perdão. E Jesus intercede por mim. E o Pai libera o perdão. Louvado seja Deus. E a partir do momento em que Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, libera o perdão, eu já me sinto mais cheio. Sinto já a presença de Deus. Eu já posso sentir novamente a presença de Deus na minha vida, porque os meus pecados foram perdoados. Então não tem acusação contra a minha vida e a sua vida. Aleluia. Quem nos separará do amor de Deus?
separará do amor de Cristo? A terceira pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Tem alguma coisa te separando do amor de Cristo? Tem? Se tem, é maior do que o plano que Deus veio fazer? Ah, não tem jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode te tirar lá do lamaçal do pecado e pode te trazer e te colocar aqui em cima. Jesus ele pode fazer, mas depende disso. Nada pode te separar do amor de Deus. Tem pessoas que elas colocam obstáculo para servir a Jesus. As pessoas muitas das vezes elas colocam dificuldades para servir a Jesus. Mas Paulo ele colocou aqui diversas coisas em que, se você parar e observar, não tem nada. Paulo colocou aqui, ó, a tribulação. Quem me separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Quem vive angustiado aí? Ai, eu estou na angústia. Já acorda angustiado. Já acorda preocupado. Já acorda já com o ventre lá, aquela coisa, sabe, aquela dor. Porque assim, não é fome não, parece fome, mas não é. É um vazio que tem dentro de você, isso é uma angústia, porque você fala, poxa, eu tenho um problema, eu não consigo resolver. Como é que eu vou resolver isso? Aquela coisa que vai te consumindo por dentro, fazer lá, sabe? Mas a Bíblia também diz, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Aleluia! Tudo tem um propósito. Tudo tem uma resposta. Será que é a angústia que está te afastando de Jesus? Será que é a angústia? Ou a perseguição? Quem está sendo perseguido aqui? Ah, rapaz, tem um camarada lá no meu trabalho que está me perseguindo. Isso é fichinha. Isso é fichinha diante daquilo que aqueles homens passaram. Eles eram decapitados. Pedro falou, Jesus, eu não quero que me crucifique como Cristo, eu quero que me crucifique de cabeça para baixo. Você quer saber o que é perseguição, tribulação? Olhe para a vida daqueles homens. E eu digo para você, foi fácil? E você acha que para a gente, 2026, 2025, século 21, seria diferente? É a mesma coisa. A Bíblia não muda. Ela continua sendo a mesma coisa. Então, se você está passando pela tribulação, se mantém de pé, firme. Se mantém constante na fé. Jesus vai te ajudar. Vou passando pela prova. Não para. Se você está sendo perseguido, Senhor, está me perseguindo, mas eu não abro mão, eu vou continuar no propósito que tu me chamou. Está me perseguindo, mas eu vou continuar. Aleluia! Uma coisa que pode fazer você blasfemar bastante, murmurar bastante, questionar bastante, é o crente quando passa fome. A fome eu acho que é um dos piores problemas da vida, pastor. Porque quando você começa a ter dentro de casa, presta atenção, você que é crente fiel e verdadeiro e quer parar no céu. Essa palavra aqui é para você, amém?
Quando você está lá na tua casa, espero que isso nunca aconteça na sua vida, mas se por acaso um dia acontecer, em que o seu armário você olhar e falar assim: o que eu vou comer hoje? E você, em meio à luta, em meio àquela situação, conseguir glorificar o Senhor, você é bem-aventurado. Mas infelizmente acontece um problema em que a fome é um dos momentos em que a pessoa ela pede: Senhor, por que o Senhor está deixando passar por isso? Senhor, eu vou na igreja todo dia. Senhor, eu dou o meu dízimo. Senhor, eu dou a minha oferta. Senhor, eu sou um crente fiel, mas por que eu estou passando por esse momento? Para Deus, tudo há um propósito determinado. E se for para a glória do Senhor, o Senhor ele vai te honrar. Mas se não for, ele vai continuar sendo honrado. Porque eu não posso, em meio à fome, negar a Jesus. Porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai ter comida? Eu vou. Não vai ter comida? Eu não vou. O pastor fez um belo jantar pra gente aqui, né? Que maravilha. Quero já agradecer. Sinto muito feliz pela vida da minha mãe, da vida dos meus irmãos, meus parentes, está tudo aí, graças a Deus. Estava eu e o Mônica sozinho, mas estávamos nos sentindo isolados. Amém? Mas aí chegou uma equipe para nos reforçar, amém? Mulher de oração, sei que está passando por luta, por dificuldade. Todos nós estamos passando por problemas, mas que isso não seja empecilho para você ver o Senhor. Aleluia! Então, na hora do momento em que você chegar, no momento em que você estiver sem saída, olhe para Deus. Ele é a sua saída. Olhe para Jesus. Ele é o seu caminho. Olhe para Cristo. Ele é a sua salvação. Então, o que pode nos afastar do amor de Cristo? O que tem tirado o seu foco? O que tem tirado a sua expectativa? O que tem tirado o seu sossego? O que tem tirado a sua paz? Se compara ao que Deus passou, o que Jesus passou na cruz do Calvário? Se compara? Não se compara. Aleluia. Então a palavra de Deus ela diz: ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, o que pode nos afastar do amor de Cristo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha ao matadouro. Crente. Crente é entregue à morte todos os dias. Ah, pastor, mas você está pregando algo aí que eu não estou vivendo. Você está pregando algo aí que não é o que eu quero no momento. O que eu preciso no momento é de uma porta aberta. O que eu preciso no momento é de uma cura. O que eu preciso no momento é de uma varoa, de um varão. O que eu preciso de um momento é de uma posição. Mas o que eu estou pregando aqui é algo que amanhã pode definir a sua vida. Então, se nós sabemos que por amor nós somos entregues à morte todos os dias, quando nós acordamos, nós agradecemos a Cristo. Nós agradecemos a Cristo e dizemos a Ele: Senhor, seja comigo. E para a gente não se alongar mais, eu quero dizer para você que você é um escolhido de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Uma das coisas que eu quero dizer para você nessa noite:
Não se distraia com as coisas deste tempo. Não se preocupe com o que vai acontecer. Entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Se for da tua vontade, seja feito, Senhor. Mas se não for,